Olá e bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa história que pega um universo que todo mundo conhece e vira ele de cabeça para baixo com uma pergunta bem interessante. É sobre um herói que já salvou o mundo, mas que de repente é forçado a voltar para uma vida da qual ele mal se lembra. Então vamos lá, pensa só no seguinte. E se o Harry não tivesse passado a infância inteira naquele armário? E se, em vez disso, ele fosse parar em outro universo, vivesse lá por mais de 30 anos, virasse um herói, um líder, e aí, do nada, pum, ele acorda de volta no corpo de um garoto de 11 anos? É aqui que está o conflito central da coisa. De um lado, tem o corpo fraco de um menino que a gente conhece. Do outro tá a mente e a alma de um profeta xamã, sabe, um veterano de incontáveis batalhas que se vê mais como um Tauren, aquela raça de humanoides meio touro de Azeroth, do que como um humano. É uma crise de identidade bizarra, onde um homem se vê preso no corpo de um garoto que ele simplesmente não é mais. E a história começa exatamente nesse choque de realidades. Ele não acorda na sua tenda lá em Azeroth. Não. Ele acorda num lugar mais estranho e esquecido que se possa imaginar. O armário debaixo da escada. A experiência é um choque total nos sentidos. O cheiro de mofo toma o lugar do cheiro de especiarias. O corpo dele, que era poderoso, agora tá tão fraco que ele tem medo de quebrar um osso só de se mexer. E para piorar tudo, quando ele finalmente sai, ele percebe que foi simplesmente apagado das fotos da família, como se nunca tivesse existido. E o contraste que ele vive é gritante. A mente dele tá cheia dos sons da guerra, da magia, da camaradagem de Azeroth. Mas os olhos dele só veem a monotonia da Rua dos Alfeneiros. É uma dissonância tão forte que o faz questionar a própria sanidade. Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça dele. Será que a vida inteira dele, os amigos, as batalhas, será que tudo foi só uma ilusão? A realidade desse corpo frágil e dessa casa estranha é tão esmagadora que a dúvida começa a tomar conta. Mas aí vem a confirmação. Com uma certeza que vai além de qualquer dúvida, ele sabe. A vida que ele viveu foi real. A dor, a glória, o poder, tudo aquilo aconteceu de verdade. E ele tem como provar isso para si mesmo. Mesmo estando num mundo diferente, num corpo diferente, a essência de quem ele se tornou, ela continua ali. O poder que ele comanda não o abandonou. Ele estende a mão e os elementos deste novo mundo, mesmo que um pouco lentos, meio adormecidos, respondem. A água dança na palma da mão dele. É a prova de que sua essência de xamã, sua conexão com o próprio mundo não foi perdida. A conexão ainda existe. E é muito importante entender que este não é um garoto confuso. Este é um homem com mais de 30 anos de experiência nas costas. Ele foi criado por um chefe Tauren, que ele considera seu verdadeiro pai. Ele já sobreviveu a portais instáveis, viagens no tempo e até a um mundo bizarro só com Murlocs, sabe? Aqueles humanoides anfíbios. A maturidade e a experiência dele são gigantescas. Então, o ponto principal é este. O objetivo dele não é ir para Hogwarts ou descobrir o seu destino no mundo bruxo. Não. O único desejo dele é achar um mago poderoso o suficiente para abrir um portal de volta para Azeroth. De volta para casa, para a família dele. Só que antes mesmo de ele começar a planejar seu retorno, o passado esquecido vem bater na porta. E o poder que ele tem agora entra em rota de colisão total com o trauma do qual ele mal se lembrava. A reação do tio dele ao ver a pequena serpente de água é exatamente o que se esperaria. Fúria pura e ignorante. Aquela mesma mentalidade fechada que o oprimia quando criança volta com tudo, mas agora a dinâmica de poder é completamente diferente. Walter Dursley comete o erro de tratar esse profeta de guerra como o garotinho indefeso que ele era. Ele parte para a agressão física e essa atitude força uma reação que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. O que acontece em seguida não é uma pequena explosão de magia acidental, não. É uma demonstração de poder elemental pura, com resultados que são, ao mesmo tempo, destrutivos e espetaculares. É uma cadeia de eventos que faz todo sentido, mas com um resultado chocante. O instinto do Harry é se proteger usando a terra ao redor. O problema, a terra mais próxima, era a parede de sustentação da casa. Num instante, a integridade estrutural da casa número 4 da Rua dos Alfeneiros é aniquilada. E tudo vem abaixo. A casa inteira desaba numa nuvem de poeira e destroços. Um único ato instintivo de autodefesa destrói completamente aquele símbolo da normalidade suburbana. Mas o Harry não é um menino assustado.
Mesmo no meio do caos que ele mesmo causou, o controle dele é absoluto. Ele molda os próprios escombros da casa num golem gigante, um elemental de terra feito de concreto que se ergue para proteger todo mundo, inclusive os Dursleys, da chuva de destroços. E ali, no meio da ruína da sua antiga prisão, cercado pela família em choque, a reação dele não é de pânico, é de calma, de responsabilidade. Ele é um adulto no corpo de uma criança, e a maturidade dele é impressionante. Enquanto isso, a reação dos Dursleys é uma mistura de pânico com uma coisa totalmente sem noção. O Walter travou, tá em choque total. A Petúlia só tá preocupada com a fofoca da vizinhança. E o Duda, o Duda tá achando aquilo o máximo, gritando que é o jogo mais legal que ele já viu. É o caos completo, de verdade. Mas o drama ainda não acabou. Uma liberação de poder tão grande assim num bairro trouxa, claro que não ia passar despercebida. O mundo mágico, que ele nem sabia que existia, está prestes a fazer sua grande entrada. De repente, uns estalos altos ecoam pela rua. Não é o som de um portal de xamã, não. É algo diferente, mais nítido, mais abrupto. Figuras com vestes longas aparecem do nada, com varinhas em punho. O Ministério da Magia chegou. Eles estavam esperando encontrar um garoto que fez um feitiço acidental, mas em vez disso, eles encontram um xamã ao lado de um elemental de concreto gigante no meio dos escombros de uma casa. E isso nos deixa com a pergunta final. O mundo bruxo esperava encontrar um menino que sobreviveu, um símbolo de esperança para ser moldado. Eles não estão nem um pouco preparados para um profeta endurecido pela guerra, um estrangeiro em sua própria terra, cujo poder é imenso e cujo único desejo é ir para casa. Só que uma casa em um mundo completamente diferente. O choque de realidade está só começando.